Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre Nested Virtualization, que é uma configuração que você pode fazer em algumas VMs da Azure que te possibilita criar outras VMs dentro dela, né? Ou trabalhar com virtualização dentro de uma máquina já virtualizada na Azure. Parece um pouco confuso, mas assistindo aqui o vídeo você vai entender um pouco mais de como que isso daí funciona, quais são as configurações necessárias para você conseguir montar esse cenário e quais são os principais casos de uso quando você monta esse Nested Virtualization, beleza? Então se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre esse tipo de configuração, é só continuar no vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom galera, e antes da gente começar aqui o vídeo, mais uma vez eu vou pedir para vocês deixar o seu like, deixar seus comentários sobre o que você achou aqui do vídeo, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e é claro, se você ainda não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Bom, primeiramente, né, o que eu queria passar aqui no vídeo é sobre o Nested Virtualization. Só que antes de falar sobre o Nested Virtualization, eu acho que é interessante falar um pouco mais sobre virtualização. Fazer esse recap, né? Claro, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho uma série aqui no canal, que se chama Desvendando a Azure, onde lá no começo dessa série eu falo um pouco mais sobre virtualização, qual que é a ideia da virtualização, né? Até porque ela é uma predecessora ali da virtualização em cloud, tá? Mas fazendo um paralelo aqui, imagina que a virtualização é quando você virtualiza, você cria uma outra máquina virtual dentro já de uma máquina virtual ou de uma máquina física, tá? Então é como se você tivesse uma máquina dentro de outra máquina, tá? E o Nested Virtualization é justamente isso, é você criar uma máquina virtual dentro de uma máquina já virtualizada, que é uma VM da Azure, tá? Então imagina o seguinte cenário, eu vou até pegar aqui para fazer um desenho. Imagina que você tem uma máquina física, uma CPU que você utiliza mesmo normalmente, e lá nessa CPU você vai ter a sua memória RAM, você vai ter a sua CPU, você vai ter disco, né? O seu sistema operacional, pode ser o Windows, Linux e tudo mais. Só que dentro dessa sua máquina física, você cria uma outra máquina virtual, tá? Seria mais ou menos isso daqui. Você cria uma outra máquina virtual dentro da sua máquina física. Aqui a gente já está entrando na primeira camada de virtualização. Então você tem a sua máquina física e você cria uma máquina virtual dentro dessa outra máquina física, que é como se você tivesse um Windows na sua máquina física e você cria um outro Windows dentro dessa mesma máquina, tá? E no caso do Nested Virtualization, você está criando uma outra camada de virtualização. Isso é bem similar quando a gente trabalha com containers, tá? Então, imagina que você vai criar uma outra maquininha aqui, também uma máquina virtual, que está dentro dessa outra aqui. E isso também acontece quando você cria um container nessa outra máquina, uma máquina virtual lá da Azure. Ele acontece esse mesmo cenário, que dentro de uma máquina você vai estar criando um container que é como se fosse uma micro máquina, né? Uma máquina bem pequenininha, com só o essencial ali que precisa rodar a sua aplicação. Então, o Nested Virtualization é basicamente isso, você encadear outras máquinas virtuais dentro de outras. Só que não é tão simples de você fazer esse tipo de configuração. Primeiro que, quando você trabalha na Azure, você já está trabalhando com a máquina virtual. Você já está trabalhando com esse segundo nível aqui de virtualização. E essas máquinas, por já serem virtualizadas, elas não têm o Hyper-V, a virtualização habilitada por padrão. Então não é qualquer máquina que você consegue fazer esse tipo de configuração, tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia do Nested Virtualization, é basicamente isso, é você conseguir virtualizar uma outra máquina dentro já de uma máquina virtualizada, tá? E para fazer um paralelo com esse setup, né, com essa configuração, eu quero trazer esse blog aqui que tem várias informações ricas sobre esse tipo de configuração, tá? Eu vou deixar esse blog no link aqui do vídeo, né, para vocês verem com mais profundidade, tá? Mas aqui ele dá um overview sobre o que é o Nested Virtualization, que é basicamente o que eu acabei de explicar para vocês, e quais que são os principais casos de uso. Então aqui ele já fala que, por exemplo,
quando você quer rodar aplicações ou emular aplicações dentro de uma outra VM, tá? Então você tem uma máquina virtual e você quer rodar uma aplicação dentro dessa VM. Claro que você pode criar a sua máquina virtual e rodar a sua aplicação, mas imagina que você cria uma máquina virtual, dentro dela você vai criar outras máquinas virtuais e dentro dessas outras máquinas virtuais você pode colocar a sua aplicação, tá? Você também pode utilizar ela para fazer teste de softwares, né? Em vez de você ficar subindo toda hora máquinas virtuais novas, dentro dessa máquina virtual, que vai ser a sua Nested, você sobe outras máquinas virtuais de uma forma muito mais rápida para você fazer o seu teste, fazer a exclusão e subir de novo conforme as suas necessidades, né? E como eu comentei, você vai ter uma redução do tempo de deploy. É claro que quando a gente trabalha com a Azure, hoje se eu for fazer a criação de uma máquina virtual, vou levar 5 minutos para provisionar uma máquina virtual. Só que hoje em dia já 5 minutos já acaba sendo muito demorado. Então, para times que são ágeis, precisam de velocidade nos seus testes, nos seus provisionamentos, de repente é uma das soluções para melhorar o time ali de testes de aplicações, tá? E como eu comentei, é o Hyper-V quando você quer utilizar containers, né? Então, quando você quer utilizar containers no Azure, você não vai conseguir subir um Docker desktop ou um Docker, o Docker em Linux ali em qualquer máquina virtual. Você precisa ter uma máquina virtual que tenha a possibilidade de virtualização, que são as máquinas específicas, tá? E como que eu sei quais são essas máquinas que eu posso utilizar esse tipo de virtualização? Então aqui na documentação ele também passa, até aqui o primeiro step dele, selecione a VM certa. Então, como eu comentei, não são todas as VMs que suportam isso, né? São VMs que têm a CPU habilitada para esse tipo de virtualização, e aqui você encontra uma lista dessas VMs que você consegue fazer esse tipo de configuração, tá? Então temos aqui VMs do tipo A, VMs do tipo B, VMs do tipo D, tá? Uma variedade aqui, VMs do tipo E, mas vejam que não são quaisquer VMs. No caso aqui da VM do tipo B, ele coloca aqui, ó, várias. Então beleza, então ele está utilizando todas as VMs da família B. Só que da família D e E são apenas algumas séries que funcionam, tá? Então é legal você sempre consultar essa lista aqui. Como eu comentei, eu vou deixar a lista esse link aqui dessa documentação aqui no vídeo para vocês consultarem, né? Mas eventualmente, se você for subir uma outro tipo de VM que não seja desses tipos aqui, pode ser que não dê certo esse tipo de configuração para você. Então, se você for testar, teste com um desses tipos de size aqui de VM, tá? Então ele passou aqui novamente o size das VMs, né? Vejam que tem algumas VMs do tipo F também, do tipo M aqui. E o interessante você notar que para você fazer esse tipo de configuração, você não vai fazer uma configuração numa máquina pequena, né? Porque o intuito de você subir um Nested Virtualization é justamente você virtualizar várias outras máquinas dentro dela. Então você não vai colocar uma máquina ali com um tamanho bem pequeno. O ideal é sempre você usar uma máquina com um tamanho grande, né? Mas pensando em quantas máquinas você vai colocar dentro dela, tá? Então, trazendo mais um paralelo aqui para o nosso desenho, imagina que você tem a sua máquina física aqui tenha 128 GB de RAM, né? E dessa sua máquina física, você vai subir uma virtualização dela, vai subir um Windows Server, né? E esse Windows Server, ele vai ter, vai ter 64 GB de RAM. Então quer dizer que desses 128 você vai estar consumindo 64 GB de RAM para essa máquina aqui, e você tem outros 64 GB de RAM disponíveis. Você pode criar uma outra máquina aqui, por exemplo, com 32 GB de RAM. Opa. Vou puxar ele aqui para frente. Você pode ter aqui uma outra máquina de 32 GB de RAM. E com isso você ainda tem 32 GB de RAM disponível, tá? E dessa máquina virtual que você tem 64 GB de RAM, você consegue também ir fracionando ela em, por exemplo,
Aí eu vou usar 2 gigas aqui em um container, vou usar mais, sei lá, 8 gigas numa outra máquina virtual. E isso daqui você está tirando de onde? Dessa máquina aqui, tá? Ela que é o host dessas virtualizações. Do mesmo jeito que essa daqui é o host dessa virtualização. Eu não consigo criar aqui na minha máquina, por exemplo, 256 gigas de RAM, sendo que no meu host tem só 128, entendeu? Você vai estar alocando e reservando. Você vai consumir todo aquele espaço e vai reservar para aquela máquina. Então, é algo que você tem que observar. O que você quer colocar dentro desse nested, né? Qual que é o capacity que você quer alocar nesse nested. Então, você tem que pensar em como você vai colocar o seu host e depois como você vai colocar ali nas máquinas virtuais, configurar nas máquinas virtuais que vão estar dentro desse outro host, tá? E agora que a gente entendeu aqui qual que é a ideia do capacity, né? E a gente entendeu quais são um dos principais casos de uso. A ideia aqui é passar todos os requisitos, né? Então, um dos requisitos é você fazer o uso de uma VM do size certo, né? Então, você tem aqui a lista das VMs, tá? Um outro tipo de uso aqui também, uma outra configuração é você utilizar um sistema operacional que possibilite a parte de virtualização, né? Então, um dos outros requisitos aqui é você utilizar, deixa eu ver se ele tem aqui, você utilizar máquinas virtuais, por exemplo, do Windows 10, Windows 10 e Windows 11, onde você consegue virtualizar, por exemplo, o WSL, né, um Linux dentro do Windows, né? E no caso dos Windows Server, você utilizar uma imagem que seja do Windows Server 2016 para cima, né? Que são uma das imagens mais atuais. Então, Windows Server 2016 para cima, você já consegue utilizar esse tipo de virtualização também. E lá nas configurações da Azure, você vai colocar aqui as configurações da sua máquina, né? Vai selecionar qualquer imagem da máquina, você vai selecionar o size correto, né, para essa imagem. E depois que você tiver tudo isso selecionado e você fizer o provisionamento dessa máquina, você por fim tem que entrar dentro dessa máquina e tem que rodar um comando lá para você fazer a instalação do Hyper-V, porque ele não vai estar instalado automaticamente nessa máquina virtual. Então você tem que instalar o Hyper-V. Você pode instalar ele via o próprio gerenciador ali de recursos do Windows, né? Ou pode utilizar o PowerShell para você rodar esse comando e fazer a instalação do Hyper-V também, tá? Do mesmo jeito, um outro requisito que é bem legal da gente pensar, do mesmo jeito que a gente está fracionando nessas virtualizações a nossa memória, a gente também vai ter que se preocupar com o disco. Então imagina que eu tenho um disco de, sei lá, 1 tera aqui na minha máquina principal. Desse 1 tera eu vou separar 512 GB de disco para essa máquina virtual aqui, e eu posso separar, sei lá, 5 GB para essa outra maquininha aqui, tá? E da mesma forma, se você for virtualizar novamente, né, você também vai ter que usar somente o que você consegue da máquina anterior. Então, veja que você vai fracionando, mas você não consegue usar mais do que você tem, né? Esse daí é o conceito principal de virtualização, tá? Então, dito isso, a gente já entendeu qual que é o conceito de Nested Virtualization, qual que são os principais casos de uso para você utilizar esse Nested Virtualization também. Eu vou passar aqui um recap dessas configurações, né? Então, o que você vai fazer quando você for configurar o Nested Virtualization? Então, imagina que lá na Azure você tem o seu host principal aqui. Esse é um host que você não tem acesso, né? Logicamente, são os hosts que ficam dentro lá dos data centers, né? Nas regiões da Azure, então você não tem acesso a isso. Primeira coisa que você vai fazer é você criar uma máquina virtual. Então, quando você cria uma máquina virtual na Azure, você vai estar fazendo isso daqui. Você vai criar uma máquina virtual,
você vai passar quanto que você quer principalmente de o size da máquina, né? Principalmente olhando em memória, que é o que você vai particionar. Então, eu quero um size que tenha 128 GB de RAM. E nessa máquina eu quero que ela tenha um disco de 1 TB, por exemplo. Então você selecionou o size da sua máquina, qual que é o disco, qual é a configuração da sua máquina. Você selecionou também qual que é o sistema operacional dela. Então vamos imaginar que o sistema operacional dela é essa imagem aqui, SO. Você selecionou qual que é o SO da sua máquina e colocou lá para fazer o provisionamento na Azure, e nisso você tem uma máquina virtual com esse size, com esse tamanho, com esse sistema operacional. Só isso você tem o seu host de virtualização. Lembrando, você não tem acesso ao host da Azure. Isso aqui é só para exemplificar que dentro do host da Azure você está virtualizando uma máquina virtual. Você tem acesso somente a isso daqui. Vou jogar isso aqui para o fundo. Então isso daqui é o que você tem acesso. Então, sabendo disso, a nossa máquina virtual aqui não é tão importante, vou deixar ela aqui menorzinha, tá? Então você tem aqui a sua máquina virtual. Você criou a sua máquina virtual compatível com o size certo, você vai conectar na sua máquina virtual, né? Então você vai fazer login no seu sistema operacional da sua máquina virtual e você vai fazer a instalação do Hyper-V. Ou você usa lá o gerenciador do Windows, né? Do Server Manager para fazer a instalação desse pacote do Hyper-V, ou você pode usar esse comando aqui para fazer a instalação do Hyper-V via PowerShell. Então, dentro aqui da sua máquina, você faz esse tipo de instalação do seu Hyper-V. Caso a sua máquina virtual que esteja dentro dessa precise de internet, deixa eu colocar até numa outra cor aqui. Então imagina que aqui vão ser as nossas outras máquinas virtuais que a gente vai criar. Caso essas máquinas aqui precisem de acesso à internet, elas não vão ter acesso à internet por padrão, porque quem tem acesso à internet é essa máquina aqui, a sua máquina host, né? Para você conseguir liberar acesso à internet para essas outras máquinas, você precisa fazer uma configuração de NAT. Basicamente, a configuração de NAT é quando essa máquina precisar acessar a internet, está representado mais ou menos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o tráfego de internet para essa máquina, e essa máquina vai jogar o tráfego de internet para internet, tá? Então tudo que for para internet ele vai jogar para essa máquina reencaminha. Sem essa configuração aqui, a sua máquina ela está isolada. Ela só vai ter acesso quando você estiver dentro dessa outra máquina aqui. A mesma coisa acontece como você está no ambiente externo, né? Esse daqui é você não consegue acessar essa sua máquina diretamente. Você tem que fazer o que? Você vai fazer um RDP, você vai fazer um acesso remoto à sua máquina host, e dentro dessa máquina host você vai conseguir acessar diretamente ela. Então, para você conseguir fazer esse tipo de acesso direto aqui também, é a mesma coisa. Dentro dessa máquina, você vai ter que fazer uma configuração de rota. Você vai ter que configurar o serviço de routing dentro dessa máquina, e lá você vai fazer a configuração, né? Você meio que vai criar uma outra rede interna aqui, e quando você quiser fazer esse tipo de acesso, você vai rotear o acesso para essa máquina, e nessa máquina vai rotear para essa máquina, tá? Então isso daqui não é importante, essa parte de roteamento, né? Depois eu posso até criar um outro vídeo para explicar um pouco mais essa parte de roteamento, mas isso daqui é só para explicar que a sua máquina virtual dentro do Nest ela vai ser isolada, não vai ter acesso à internet, tá? E por fim, depois de você fizer todas essas configurações, você pode já começar a criar suas máquinas virtuais. Então, lá dentro do seu Hyper-V, o que você vai fazer? Eu quero criar uma máquina virtual que tenha, por exemplo, 8 GB de RAM. É uma máquina virtual que ela vai ter
256 GB de disco. Deixa eu colocar, tem outra cor aqui para exemplificar. E ela vai ter um sistema operacional X. Lembrando que esse sistema operacional você também vai ter que fazer a instalação. Não é o mesmo formato que você utiliza da Azure, que você seleciona a imagem e ele faz a instalação automaticamente. Você precisa ter uma imagem, uma ISO do sistema operacional que você vai utilizar, e você vai colocar a ISO dentro dessa máquina, e na criação dessa máquina aqui você vai apontar a ISO. E nesse processo você vai fazer aquela instalação básica. Então imagina que você vai fazer a instalação de Windows 10 desde o começo, fazendo toda aquela configuração do seu usuário primário, as configurações principais ali do seu sistema operacional. Ele vai ter toda aquele demora de instalação, né? Mas uma vez instalado ele já vai estar lá provisionado. Então aqui você alocou 8 GB desses 128 GB que é da sua memória RAM do seu host, e você alocou 256 GB do seu 1 TB de disco que você tem aqui na sua máquina host. Então, para as próximas máquinas, você tem que fazer essa conta de subtração. Indo nesse formato aqui, eu consigo criar até 4 máquinas desse mesmo formato. Por que só 4 máquinas? Porque aqui eu estou consumindo todos os 1 TB de disco que tem nessa máquina virtual aqui. Claro que nessa máquina virtual eu posso colocar um outro disco de 1 TB, aí eu vou conseguir criar mais 4 máquinas, tá? E a mesma coisa você tem que pensar em questão de gigas de memória. Então, se eu tenho 128 aqui, eu posso ir fracionando aqui. Eu posso criar, por exemplo, 2 máquinas de 64. Então, esquece essas outras máquinas aqui. Ou eu posso criar 4 máquinas de 32. Ou, por exemplo, eu posso criar 8 máquinas de 16 e por aí sucessivamente. Lembrando sempre que o que você for criar aqui tem que estar dentro do que você tem na sua máquina host. Então, além de você conseguir utilizar isso para vários laboratórios, testes e tudo mais, você acaba aprendendo também e trabalhando com a parte de virtualização, dentro de uma virtualização que é a sua máquina da Azure. Beleza? E quais são alguns pontos de atenção que você precisa estar atento quando você for criar esse laboratório, trabalhar com esse tipo de laboratório? A performance é reduzida em comparação a hosts físicos, né? Então, quando você cria uma máquina virtual na Azure, você está trabalhando somente com ela, e o que você alocar nela, ela está sendo utilizada. Nesse caso aqui de um Nested Virtualization, você tem o seu host da Azure. Esse host ele já está compartilhando um outro host lá, um host com outro host físico do data center da Azure, né? E esse host aqui ele está dando suporte para essas outras máquinas virtuais. Então, se você criar uma máquina, criar uma outra, essas duas máquinas estão utilizando a mesma memória RAM que está aqui, então elas estão concorrendo performance, tá? Então, quanto mais máquinas você criar, mais vai ficar ocupada essa memória RAM aqui, e vai subir a CPU dessa máquina virtual, que pode acabar tendo problemas de performance. Então, o ideal é você não usar 100% do que você provisionou, tá? É o mesmo que a gente utiliza em um cenário normal. Outra parte aqui é que nem todos os recursos são suportados, né? Então, por exemplo, você consegue compartilhar a sua memória RAM, você consegue compartilhar o disco que está dentro dessa máquina virtual, só que você não consegue compartilhar a GPU. Então, existem algumas máquinas virtuais da Azure que têm a capacidade de GPU, né, para fazer processamentos gráficos e tudo mais, só que você não consegue compartilhar isso para outras máquinas virtuais dentro delas, tá? Tanto que essas máquinas com GPU nem estão nessa lista aqui de máquinas disponíveis, tá? Para utilizar ali no Nested Virtualization. Outra parte aqui é custo mais alto, pois é necessário usar VMs maiores. Então, como eu comentei, não adianta nada você criar aqui uma máquina virtual com, sei lá, 32 GB para criar um monte de máquinas aqui de 1, 2 GB, né? É um cenário pequeno.
E mesmo a máquina de 32 GB, ela já tem um preço alto. Então, nesse caso aqui você vai utilizar uma máquina, sei lá, de 64, 128 e tudo mais, né? Um tamanho grande. Esse tamanho grande também vai vir com um custo maior da sua VM, mas esse custo ele é justificável dependendo da ocasião que você vai utilizar esse cenário aqui, né? Então aqui eu vou dar um exemplo de uma empresa onde eu trabalhei, que a empresa tinha várias máquinas virtuais alocadas em um data center, né? E a empresa queria migrar essas máquinas para Azure. Então, para a gente tirar todas essas máquinas virtuais do data center, eu tinha que levar todas elas para Azure. Eu usei todas as ferramentas de migrações ali da Azure, né? Só que algumas máquinas virtuais não tiveram suporte dessa ferramenta porque tinham sistemas operacionais antigos, né? Windows 7, sei lá, Windows Server 2003, 2007, né? Esses tipos de sistema operacional não tem suporte na própria Azure. Então o que eu fiz? Eu criei uma máquina virtual Nested Virtualization, né? E criei a ISO dessas máquinas virtuais que estavam no data center e comecei a subir elas dentro do meu Nested Virtualization. A performance não ficou das melhores, mas eu consegui tirar todas essas máquinas virtuais do data center e trazer para a nuvem, desalocando todas as máquinas lá e conseguindo encerrar o contrato com esse data center, tá? Então esse é um dos exemplos que você pode utilizar o Nested quando você está fazendo uma migração massiva para Azure. Usa as ferramentas ali de migração, mas aquilo que você não conseguir subir com a migração da Azure, você pode utilizar esse outro formato de pegar a ISO da máquina, né? Você meio que gera um backup da máquina que está no data center e sobe esse backup e provisiona dentro dessas Nested Virtualization, tá? E por último, como eu já havia comentado, se você precisa de acesso à internet nessas máquinas virtuais, tem que lembrar que você precisa fazer a configuração da NAT. E essa configuração do NAT não é automática, você precisa fazer isso manual. Como eu comentei, basicamente você vai entrar dentro dessa máquina, você vai ter a feature de NAT no seu Server Manager, né? Você precisa fazer a instalação dessa feature nessa sua máquina, e lá você vai fazer toda a parte de configuração de roteamento, fazendo com que a sua máquina virtual jogue o acesso à internet para sua máquina host, e a máquina host que já tem acesso à internet redirecione esse acesso para a internet, tá? Então essa configuração você precisa fazer manualmente, beleza? Bom, dito isso, essas são as configurações que você precisa fazer para fazer a utilização do Nested Virtualization. Eu vou ver se eu consigo montar um vídeo um pouco mais prático mostrando o provisionamento de uma máquina, o provisionamento ali do Hyper-V dentro dessa máquina, fazendo toda a configuração ali de uma máquina virtual para tentar exemplificar um pouco mais esse cenário, tá? Mas isso daqui era para eu passar um pouco da teoria, como que funciona, alguns pontos chaves para você utilizar esse cenário, né? E caso você queira também ver isso em prática, né? Aqui no canal eu tenho um vídeo de como você faz a instalação do Docker em uma máquina virtual da Azure, né? Então, na minha série lá do Docker, eu mostro como você faz a instalação do Docker no Windows ou Docker no Linux, tá? E para fazer esse exemplo lá naquela série, eu utilizei uma máquina virtual da Azure. Então, eu utilizei uma máquina virtual que tinha o size correto, tinha o Nested Virtualization habilitado, e com isso eu consegui fazer a instalação do Docker, porque o Docker nada mais é que você virtualizar um container dentro da sua máquina virtual, tá? Então depois eu vou deixar aqui também o link dessa minha série do Docker, caso você tenha vontade de acompanhar também a série que ainda está em andamento, beleza? Bom galera, encerrando aqui o vídeo, queria agradecer a sua atenção em querer aprender um pouco mais sobre essa tecnologia que pode te ajudar bastante, né, em cenários bem específicos. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que de repente precisem dessa configuração do Nested Virtualization. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e valeu!